registro de número 455. Eu sou a Valda Aguiar e você está mais que convidado a estar conosco nesses minutos de fé, de esclarecimento e, por que não, consolo através deste programa. Hoje temos a alegria de receber aqui o trabalhador de muitos anos no movimento espírita, Jubier Pontes, da Associação Espírita Medianeiros do Amor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço essa oportunidade que me é dada de estar nesse programa tão importante de divulgação da doutrina espírita. Um bom dia, muito bom dia a todos e que possamos aprender um pouco mais, porque o aprendizado é infinito. E como eu estava dizendo para a Valda há pouco tempo, não é pelo tempo de espiritismo, mas sim pela assimilação que se faz. Essa doutrina que esclarece e consola como nenhuma outra, com certeza. Obrigado, Sr. Jubier. Eu sou Alex Dornelles e estaremos juntos nesse bate-papo. Lembrando também aos telespectadores que podem se enviar suas dúvidas na fanpage da Associação Espírita Caridade, que a gente está ao vivo, né? Estamos na live, e também pelo WhatsApp 99-230-8189. Hoje vamos abordar o tema suicídio. Sejamos todos muito bem-vindos. O tema suicídio eu acho muitíssimo importante em razão da elevada taxa, né, desse gesto extremo que vem acontecendo no mundo, todos nós sabemos. O suicídio, ele é precedido por vários motivos, todos nós sabemos, muitas vezes perda de bens materiais, perdas de entes queridos que não se consegue superar, e outros motivos mais, como a discriminação, como a questão da homossexualidade, que é um tema também muito atual no momento e que leva muitas criaturas a esse gesto extremo, que leva à angústia profunda, à depressão e, consequentemente, na maioria das vezes, ao suicídio. Bem, são vários os motivos, mas eu gostaria de colocar um motivo, ou melhor, a raiz de todos os males que acometem a humanidade terrena. A raiz de todos os males, nos disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a raiz de todos esses males está no desconhecimento da verdade. O homem desconhece a Deus e desconhece a si mesmo. São duas coisas importantíssimas para as nossas vidas, para bem nos conduzirmos à nossa romagem terrena. Seu Jubier, quando nós falamos, pegando esta frase, conhecereis a verdade e ela vos libertará, a que podemos falar que se refere a essa verdade? O que é essa verdade? O Espiritismo tem alguma informação sobre o que seria isso? O senhor falou sobre o conhecimento de si mesmo, de Deus. Como chegar nisso? A verdade absoluta somente pertence a Deus, mas a relativa, a que nós podemos administrar, digamos assim, a doutrina espírita, com certeza, ela esclarece em todos os pontos de toda a problemática humana, com certeza. A começar pelo conhecimento de nós mesmos, das leis que nos regem, entender a questão do pensamento como é a base de tudo no universo, entender que o sentimento é o que dá a qualidade e a força que nós pensamos. Então, nesse entendimento, nós vamos compreender, dentro das leis que nos regem, de ação e reação, lei de semeadura e colheita, que somente o indivíduo é o construtor do seu destino, sendo, colhendo assim a felicidade ou sendo responsável pela desdita que ele próprio
contraiu para si por não saber administrar esses recursos que cada um tem dentro de nós mesmos. Quando nós falamos em suicídio, como o senhor trouxe muito bem essa tragédia moral, vamos chamar assim nesse momento, falando em verdades, né, sobre verdades, o desconhecimento da verdade, da verdadeira vida espiritual, pode ser um fator que leve as pessoas a tirarem a própria vida? Com certeza. Com certeza. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala a importância do conhecimento da vida futura. A vida futura. Vida futura nos dá a entender que nós antes não somos esse corpo, essa matéria, mas nós somos espíritos imortais, temporariamente revestidos de um corpo denso, grosseiro, como é o corpo carnal. Agora, o espírito, este é o verdadeiro ser, e é justamente para esse que nós temos que canalizar a nossa atenção, os nossos pensamentos, a nossa prática, enfim, da nossa conduta em que nos encontramos aqui, porque o materialismo é o que mais mal faz para a humanidade. Vivemos ainda um mundo onde haja muito materialismo, muito consumismo, e dentro disso as criaturas muito ligadas às coisas transitórias, com certeza vêm a sofrer. Pensamentos. Desgostosos com a vida, porque não compreendemos o sentido da vida e estamos angustiados, nos sentimos tristes, com ideias negativas, atraímos aqueles nossos irmãos infelizes que cometeram esse que é o mais grave equívoco que se possa cometer, que é o suicídio. E eles vêm, muitas vezes, levados para aquele sentimento de felicidade doentia, aquela alegria doentia de ver outros caírem no mesmo equívoco. Então passam, encontrando a sintonia, claro, passam a estimular
né? Te mata porque fica numa boa, para depois eles gargalharem quando conseguem. Então, com certeza, assim como no plano físico, nós também influenciamos e somos influenciados pelos nossos irmãos de caminhada, também, e muito mais, conforme nos esclarece Kardec, os espíritos nos influenciam muito mais frequentemente do que possamos imaginar, porque a maioria das vezes são eles que nos dirigem. Seu Gilberto, me diz uma coisa, até tem algumas pessoas que vivem por tantos anos casados e aí o seu cônjuge falece. Eles, no ato, depois de 50, 60 anos, não conseguindo mais viver sozinhos, eles acham que vão se matando, achar essa pessoa lá no outro lado. Dá pra gente conversar um pouquinho sobre isso, porque já que a gente entrou nessa área dos pós-morte, né, dos espíritos. Sim, então isso acontece talvez mais do que se possa imaginar. A falta de resignação daquele ente querido que partiu antes dele. E muitos movidos pelo desejo, aqueles que conhecem, que sabem que a vida continua, mas tem esse conhecimento, mas imperfeito, porque eles não sabem quais seriam as consequências, então imaginam que poderiam reencontrar esse ser amado em si e matando. Mas o que acontece em verdade? Ninguém se mata. Nós matamos, não podemos matar o corpo de carne, o corpo físico, que não nos pertence, é um corpo emprestado, que recebemos pelas bênçãos de Deus através dos nossos pais. Mas nós matamos o que não representa a nossa verdadeira individualidade. Pertence à terra e a terra vai ser devolvida. E nessa situação, aquele que assim pretende fugir da vida está cada vez mais intensamente na vida, só que de uma forma como ele não gostaria de ser. E aí podemos dizer que pela falta de conhecimento dele, ele ao invés de encontrar essa pessoa lá do outro lado, ele vai acabar indo para outro, e aí outro lado bem mais longe do que ele gostaria. Sim. Deus não poderia recompensar uma rebeldia, né? A não aceitação de uma situação, de uma prova, porque nós vivemos num mundo de expiações e de provas. Então, aquele que tem o desejo de reencontrar seu amado dessa forma, pelo suicídio, então vai adiar muito mais ainda essa oportunidade de rever esse ser amado e se comprometendo, inclusive, para outras reencarnações, onde trará sequelas daquilo que feriu o seu corpo físico no passado. Então, essa questão que deve ficar bem clara, porque ninguém vai reencontrar um ente querido pelas portas do suicídio, jamais. Javier, sobre esse passado, né, do suicídio que deixa sequelas para as próximas existências, nós encontramos, sobretudo na atualidade, porque os estudos da ciência, na área da psicologia, estão cada vez mais voltados a atender também crianças, né? E nós encontramos muitas crianças já que não adquiriram aquilo, são crianças muito tristes, são crianças depressivas e que têm essas tendências suicidas. Isso poderia ser a consequência, uma sequela do suicídio da existência anterior? Sequelas sempre ficam conforme for a existência anterior. Sequelas sempre ficam. Mas acontece também questão da tristeza, de crianças que se sentem deslocadas de alguma forma. Nós temos até esses espíritos que têm vindo para alavancar o progresso do nosso planeta, que há cerca de 50 anos atrás começaram a chegar a primeira leva, que receberam o nome de crianças índigo, e que, esquecidos da sua origem, muitas vezes se sentiam deslocados, são levados à tristeza, e na falta de uma orientação segura dos familiares, pode acabar cometendo suicídio.
Isso acontece sim. Porque nós vemos, inclusive, teve uma polêmica essa semana da divulgação de um livro infantil distribuído em escolas, um livro bem fininho, O Menino que Espiava para Dentro. E que nesse livro o menino só queria dormir, não queria mais vivenciar os seus problemas, e ele comeu uma maçã, teve a ideia, né, de comer uma maçã para se engasgar, para ele dormir por muitos anos. A ideia da Cinderela, só que para os dias atuais, de dormir por muito tempo. Daí a Cinderela com a mistura Cinderela, né, a Bela Adormecida, com a Branca de Neve, né, a história da maçã. E aí ele ficou pensando, mas se eu comer essa maçã, eu vou comer quando eu estiver deitado? Porque aí os meus pais podem ter, se eles me verem engasgar com a maçã, eles podem vir bater nas minhas costas e tentar me desengasgar. Eu vou comer escondido no quarto, deitado, para eu me engasgar e ninguém vir me socorrer. Gerou uma polêmica muito grande, né? Porque era como se a história... Claro que nós que somos adultos entendemos que aquilo não ia acontecer, ele não ia dormir por muitos anos, ele ia morrer. E às vezes as crianças têm acesso a conteúdos que, por vezes, o autor daquele livro ou quem trouxe ele para divulgação em massa não teve a legítima intenção, às vezes é uma pessoa despreparada para lidar com aquela situação, não teve a legítima intenção de induzir uma criança ao suicídio, mas na mente infantil de uma criança que não está com bases sólidas naquilo que nós falamos no início, né, da prevenção, né, bases sólidas de uma religiosidade, de uma espiritualidade, na mente infantil isso pode produzir, na mente infantil, quando a criança encontra-se em condições precárias de carinho, afeto e mesmo orientação espiritual, aquilo pode sim ser um alerta, né? Nossa, eu tenho solução, eu posso tirar a minha vida. Quer dizer, eu posso dormir por muitos anos. É complicado, né? Porque nós encontramos cada vez mais crianças com tendências suicidas. A mente infantil, né, é muito moldável. Aliás, justamente para que ela possa ser moldada de uma forma criteriosa, recebendo educação acertada, para bem se conduzir na existência terrena. Então, é preciso muito cuidado no tocante a certas colocações com as crianças, e que, como nós temos hoje em dia, o que estão tentando impor a tal de ideologia de gênero, que pode levar a criança a conflitos. E conforme disse Givaldo, no tocante a essa ideologia de gênero, ele disse que é uma alucinação psicológica que visa criar na criança a ausência de qualquer preceito moral. Então, é preciso muito cuidado no tocante à educação das crianças, que hoje está sendo muito precária. A falta de preparação, né, dos pais, e nas escolas, o que tem sido colocado muitas vezes, as cartilhas que têm sido passadas para elas por esse governo, né, que nós temos aí, sabemos que é uma tese profundamente comunista, conforme disse o Divaldo numa das suas entrevistas. Então, preciso muito cuidado, porque a criança de hoje é o cidadão de amanhã. E como ela é muito moldável, as primeiras impressões podem ficar muito vivas e levá-las a certas tendências que são tendências negativas. Então, isso é preciso que venhamos a refletir e meditar para não incorrermos em erros. Jubier, pedimos licença, que agora vamos fazer um pequeno intervalo. Lembrando aos nossos telespectadores que podem participar do programa Terceira Revelação através da nossa fanpage, deixando seu comentário, que nós traremos aqui, e podem mandar um WhatsApp para o 992 30 8189. Nós já voltamos.
Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Estamos de volta com o programa Terceira Revelação. Hoje estamos falando sobre suicídio à luz da doutrina espírita, obviamente. Gostaríamos de agradecer a todos que estão participando do nosso programa, deixando seus comentários na live. Gostaríamos de mandar um abraço para esse pessoal, a Erika Brose. Ela até comentou ali que muitas vezes, desde pequenos, algumas pessoas já vêm com essa ideia do suicídio como solução para resolver os problemas, né? O José Bueno participando, Cleonice Silveira, a Lalinha Bueno, Tatiane Dornelles, Carmen Simone, Johnny Robson. Mandar um abraço especial para o pessoal da Medianeiros do Amor, que está nos acompanhando aqui, da Associação Espírita Medianeiros do Amor, a qual o nosso irmão Jubier Pontes participa. Jubier, estamos falando ainda sobre suicídio. Obviamente, como dissemos, à luz da doutrina espírita, qual é a visão do espiritismo sobre isso, e falamos sobre algumas questões que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio. Nós temos muitas vezes, falaste assim, comentou por cima no início do bloco anterior, sobre algumas possíveis causas, né? E uma delas foi a perda de bens materiais. Nós vimos isso muito acontecer quando começou a nossa crise, que ainda persiste, mas agora arrefeceu um pouquinho, né? Quando, há uns 2, 3 anos atrás, quando começou a crise financeira, principalmente no Brasil, nós tivemos um número altíssimo de suicídios. Pessoas que não conseguiam pagar suas contas, empresários fechando empresas com centenas de trabalhadores, e que acabaram encontrando o suicídio como porta de saída, porta de fuga daquela situação a qual não conseguiam resolver. Nós falamos bastante que o suicídio é o maior equívoco, usando as tuas palavras, o maior equívoco que alguém pode cometer diante das leis de Deus. Esse equívoco seria pelo desconhecimento do que tem depois? Com certeza, Walter. Pelo desconhecimento, como eu disse no início, conhecereis a verdade vos libertará, vos fará livres, disse Jesus. Então, quando nós desconhecemos a verdade, no tocante a nós mesmos, às leis de Deus, a nós mesmos, a razão da nossa existência nesse mundo de expiações e de provas, esquecidos de que estamos em prova, que nada acontece sem uma razão de ser, sem uma causa justa e, acima de tudo, um fim útil dentro da lei de Deus. Então, nunca pensar que
o nosso Brasil, como o mundo, seja, conforme disse Emmanuel, um navio sem timoneiro, a deriva. Não, existe direção. Nosso governador planetário, Jesus, e nosso guia e modelo está no leme. E dentro disso, a importância do conhecimento para que nós possamos entender que ninguém recebe uma prova superior às suas próprias forças. Isso todos nós aprendemos. Ninguém é dado um fardo superior ao que possa suportar. Mas, muitas vezes, esquecemos disso, fixamos no mal e atraímos cada vez o mal para nós mesmos. Nos angustiamos, atraímos mais angústia e, com isso, a depressão profunda e, daí, o passo para o suicídio. Então, dentro disso aí, procuremos, sim, duas coisas. Conhecermos a nós mesmos e nos espiritualizar. Espiritualizar é justamente cuidar do espírito, sabendo das leis que nos regem, que assim como nós precisamos do alimento para o corpo, precisamos do alimento para o espírito. O espírito também se alimenta. Qualquer situação que esteja aqui ou fora desse mundo, então necessitamos do alimento. Então vamos procurar nos alimentar de coisas positivas, pensamentos, sentimentos bons, vibrar no bem, cultivar a alegria. Eu sempre falo da alegria, 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 porque a alegria é uma luz que se faz na alma, que nos harmoniza e que atrai mais luz. Tudo que nós queremos e nós atraímos idêntico. Então atraímos mais luz, mais alegria, mais força para superarmos as dificuldades, vencermos e tocar o barco para frente. Sr. Gibier, eu queria lhe perguntar, continuando na questão de bens materiais, aquele que se suicida para não deixar vergonhoso para os filhos não descobrirem, não ser vejatório para a família, que acha que está fazendo um bem, escondendo isso, que não vai aparecer se ele estiver morto, né? O que acontece com essa pessoa? Ele vamos dizer assim, a pena dele é mais branda por ele estar pensando nos outros ou não? Com certeza tem essa atenuante dessa intenção dele, porque acima de tudo o que vale é a intenção. Então ele tem essa intenção de poupar os seus familiares, seus entes queridos, mas de qualquer forma não deixa de ser um erro, um grave equívoco que traz suas consequências. E quando nós falamos em perda, né, falamos também em perda de entes queridos anteriormente, até o Alex trouxe uma questão, que nós, cometendo o suicídio, não encontraremos aquele com quem nós queremos nos unir na pátria espiritual, né? É um conhecimento equivocado da vida espiritual, de que o plano espiritual é tudo a mesma coisa, e que se o meu marido, o meu pai, minha mãe desencarnou e foi para lá, se eu tirar minha vida, eu também vou, né? Existem regiões. E aí muitos dizem assim, é o céu e o inferno? Como é que funciona isso? Que alguns dizem, o suicida vai para o inferno, ou aquele que... Né, como é que funciona isso aí? Céu ou inferno está dentro de nós mesmos, não é nenhum lugar. Sabe que lá no umbral tem muitos espíritos felizes no umbral. Por quê? Estão trabalhando ali. Estão trabalhando no socorro aos que se encontram naquele processo de depuração no umbral. Então, é preciso ver que o que nós trazemos no nosso íntimo, se vivemos com alegria, vivemos com pensamentos positivos, com otimismo, se cultivamos sentimentos de gratidão, que eu acho que é muito importante, se sentimos no próximo o prolongamento de nós mesmos, se buscamos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse, conforme disse Jesus, né? Então nós com certeza seríamos muito felizes. Não é difícil a felicidade relativa no nosso mundo, só que as pessoas buscam essa felicidade por caminhos outros, onde jamais o encontrarão ou que se complicarão cada vez mais, mesmo no tocante àquilo de ir ao encontro de seus entes queridos, né,
pelas portas do suicídio. Seu Gilberto, e a gente falando assim, a gente também, já que a gente está tocando nesse assunto, que o trabalho faz com que a gente não pense nesses motivos, né? Então quer dizer que o ócio também é um grande mal para esse assunto. A ociosidade, alguém já disse que mente desocupada é oficina do diabo. Então, com certeza, a ociosidade, a criatura que é ociosa, que não trabalha, porque não se sente integrante de um meio onde deve cooperar, deve dar a sua parcela de contribuição, não é? Então é aquilo como a doutrina de Karl Marx, que foi um ocioso, né, que vivia às custas da mulher que era rica, né, e deixou essa doutrina, essa tese que estão tentando implantar aqui no Brasil, né, esse nosso governo que aí se encontra. Então, com certeza, tudo que nós procuramos fazer, mesmo que bem intencionado, mas sem sabermos o que estamos fazendo, lembramos de Jesus quando diz assim: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Gilberto, e quando nós falamos em trabalho, e não tem como, pegando esse gancho da pergunta da Alex, né, que o ócio pode sim nos conduzir a essas atitudes equivocadas, porque nós não estamos nos sentindo, de certa forma, úteis em algum meio, não significa que deva ser um trabalho remunerado. Pode ser um trabalho não remunerado e a pessoa sentir prazer também em estar se doando, fazendo algo de bom. Inclusive, nós temos algumas pesquisas que relatam casos de pessoas com depressão que começaram a fazer algum trabalho voluntário e que foram tendo uma melhora significativa e parando de usar as medicações apropriadas ao seu estágio depressivo. Nessa esteira, como nós podemos trazer para quem não sente a mínima vontade de fazer nenhum trabalho voluntário ou mesmo um trabalho remunerado para se ocupar, mas está em depressão? Porque nós sabemos que a depressão é um dos meios que pode conduzir ao suicídio, quando não tratada, né? Sem dúvida. Para quem sente a necessidade de ser feliz, então um conselho: procure fazer feliz os outros, procure ver outros seus irmãos que se encontram em dificuldades muito maiores, sofrimentos físicos, sofrimentos morais, né? Visitando um asilo de idosos, visitando orfanatos, visitando hospitais, dando a sua contribuição para o meio que se encontra, e aí que ele vai encontrar as felicidades. Então vai desaparecer a depressão. Então o trabalho é lei da vida, e quem não trabalha só pode encontrar cada vez mais infelicidade, em razão de que essa felicidade nossa vai ser um reflexo do que nós procuramos fazer para os nossos irmãos que sejam felizes ajudando. Inclusive, eu tenho uma filha que encontrou uma grande melhora quando foi fazer um trabalho pela comunidade. Isso, então, é muito bom. Aconselho a todos que procurem fazer o bem, que fora da caridade, conforme nos disse Jesus, não há salvação. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, lembrando aos nossos telespectadores que podem participar do programa Terceira Revelação, deixando seu comentário abaixo do vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade ou enviando um WhatsApp para o 99230-8189. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés.
Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Estamos de volta com o programa Terceira Revelação. Hoje estamos falando sobre suicídio. Gostaríamos de agradecer imensamente a todos que estão participando do programa, que deixaram seu comentário ali na fanpage da Associação Espírita Caridade, abaixo do vídeo. A Silvana Lima, o Tomé, a Amélia Nunes, a Nazaré Gonçalves e a Carla Flor, que nos mandou um comentário, disse: tudo é difícil. A felicidade se reflete em você estar bem consigo mesmo. Muito obrigada a todos pelos comentários, pela participação, pelas contribuições com o nosso programa. O nosso convidado, nosso irmão Jubier Pontes, da Associação Espírita Medianeiros do Amor, nos falando sobre esse tema, suicídio. Sr. Jubier, posso começar falando esse bloco e fazendo uma pergunta. Como que a gente entende que vai ficar o espírito após a morte? Onde ele se encontrará? Né? Como fica o espírito depois do suicídio? Aonde ele fica, né? Para a gente ter uma ideia de como ficaremos após a morte, não precisamos morrer. Para ter essa ideia, nós vamos consultar o Livro dos Espíritos, da questão 400 a 455, onde ele dedica 55 questionamentos sobre esse tema, emancipação da alma. O que é a emancipação da alma? É a liberdade parcial que todos temos pelo sono físico, sono normal, provocado, ou quando nós nos exteriorizamos do corpo físico. O sono é apenas fisiológico. Enquanto o corpo repousa, o espírito se dedica a atividades, aquelas relacionadas aos pensamentos, sentimentos que predominaram durante o dia, sejam bons ou sejam maus. Então, nesses momentos, o que é que acontece? Nós, quando saímos do corpo, porque nos limita em todas as nossas percepções, as nossas sensações, quando saímos desse corpo físico que nos limita, recobramos uma liberdade parcial. Passamos a ter muitas lembranças do passado, recobramos percepções que nós não temos, porque passamos a ver os espíritos desencarnados, que nós não vemos quando estamos encarnados. Se nós não conseguimos ver, eu não consigo quando estou assim, encarnado. Estou no estado de vigília. Então, o problema está justamente na nossa organização física. Então, dentro disso aí, vamos lembrar os sonhos. O que são os sonhos? Os sonhos são lembranças, geralmente fragmentárias, daquilo que se viveu fora do corpo. Então, é dito, podemos dizer assim, o sonho só é sonho depois
depois que acordamos. No momento é real. Tá? Então, nesses momentos de emancipação, que nós guardamos aquelas lembranças quando acordamos, lembranças raras, de momentos muito felizes que passamos com um ente querido, às vezes conhecido ou não, mas sentimos uma emoção sublime, assim, tão intensa, que nós não sentimos quando estamos acordados, né, no estado de vigília, porque o corpo nos limita. E quando acordamos, ficamos tristes. Por que eu não continuei sonhando? Não é assim? Eu estou falando assim nos extremos, no caso dos sonhos ou das nossas experiências extracorpóreas positivas. Mas também tem o contrário. A dualidade está presente no nosso mundo. O que é? Os pesadelos. O que são os pesadelos? Os pesadelos são sonhos, são momentos, são experiências nossas fora do corpo, de reencontro muitas vezes com nossos inimigos, que nos perseguem e que nos querem fazer mal. E sofremos muito nesses momentos. E é um momento que nós nos damos conta, nesses pesadelos terríveis, que estamos fora do corpo. E aí queremos acordar. Porque o corpo físico se torna um refúgio. Então, quando a gente acorda, mas que alívio. Já tem fugir da perseguição. Já tem pesadelo? Muitos. E muitos. Meu passado de outras existências e dessa me condena. Os pesadelos vêm. Então, eu vou dizer rapidamente o seguinte, vou contar a minha experiência pessoal. Eu acho que 6 até 8 anos de idade, isso foi até 8 anos de idade, isso aí eu me lembro. Eu tinha pesadelos horríveis. Para começar, eu via seres brotando do chão, assim, seres terríveis, né? Aspectos horríveis, ameaçadores para mim. Eu sentia choques no sistema nervoso, eu ouvia sons alucinantes, era horrível. Eu não tinha, no fim eu tive tantos pesadelos naquela idade, veja só, que eu não tinha mais medo das entidades horrendas que eu via. E eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Eu tinha 4 anos, há 76 anos atrás. Eu me lembro como se fosse hoje que uma vez uma entidade, um desses pesadelos meus, eu disse assim para essa entidade encapuzada: eu não tenho medo de você. E arranquei o capuz dela. E essa entidade disse: você vai me pagar. Olha só, vê que era real. Muito bem. Então é para mostrar o seguinte, que em realidade o nosso estado fora do corpo, seja na morte ou seja na emancipação da alma, é aquilo ali que nós guardamos algumas vezes das lembranças. Então, no caso do pesadelo, podemos dizer que no pesadelo comum, nós nos sentimos que estamos fora do corpo, queremos acordar, voltar para o corpo que se torna o nosso refúgio. Mas no caso do suicida, ele se encontra num pesadelo terrível. E um pesadelo que não tem volta. Começa pela decepção de que ele não morreu. Então ele começa a pensar: então o veneno ou o tiro que eu dei não fez efeito, não surtiu o efeito desejado. Porque ele se sente vivo. E mais vivo ainda, porque as impressões que ele tem são mais livres, não reduzidas quando no corpo físico, quando acordado. Então, para a gente ver como é o sofrimento do suicida, é um pesadelo que não tem volta. E que pode se prolongar por um tempo mais ou menos longo. E é bom lembrar que suicídio é uma coisa, é um equívoco dos mais terríveis que se possa cometer. É bom lembrar que também, dentro da lei divina, existem os atenuantes e agravantes, que nem todos
ficarão na mesma situação. Porque, conforme foi falado, tem questões aí que onde entra as atenuantes da criatura que suicida. Mas lembrando também a questão do sono, dos sonhos, porque alguém poderia perguntar por que nem sempre nos lembramos. Então, há dois motivos. Um, que nem sempre convém. Se nós nos lembrássemos sempre de estarmos numa outra paisagem maravilhosa, com um ente querido, sentindo uma emoção tão intensa, se a gente se lembrar, tivesse sonhos assim frequentemente, ou melhor, lembranças assim frequentemente, nós ficaríamos muito tristes por estar aqui no mundo. O que eu estou fazendo aqui nesse exílio? Então teria mais vontade ainda de voltar pelas portas do suicídio, que não são as adequadas. Então não convém a lembrança dos sonhos, das experiências extracorpóreas, nem sempre convém, e também nem sempre o nosso corpo permite, porque, conforme diz Kardec nesse capítulo 8º do segundo livro, da segunda parte, que trata sobre a emancipação da alma, diz que as lembranças só vão acontecer daquilo que impressionou o corpo físico, não o cérebro propriamente dito. Então, fica essa questão para a gente entender, ter uma ideia do que será a nossa vida fora do corpo após a morte. E lembrando que é tão importante a questão da emancipação da alma, que nas casas espíritas onde eu trabalhei, onde eu trabalho, a nossa despedida é sempre assim, uma proveitosa emancipação para todos. Em vez de boa noite. Em vez de boa noite, até a semana que vem, que é isso? Seu Gilberto, Oi? E assim, aproveitando o gancho, a gente também falar das pessoas que estão se matando e não sabem o que estão fazendo. Na verdade, aqueles suicidas indiretos. Sim. Aquelas pessoas que sabem que faz mal para a saúde, mas continuam executando tal feito, que é o fumo, é a bebida, essas extravagâncias, até mesmo a comilança, né, vamos dizer assim, é um mal também que... E aí eles chegam lá e são dados no outro lado como, eu não sou suicida, eu não me matei, mas lá o teu ato te diz muito mais do que os atos que tu executou te diz muito mais do que o feito, né, em si. Como é que ele chega lá e ele descobre isso? O suicídio indireto traz mais responsabilidade para a criatura, porque ele tem todo o tempo do mundo para refletir, para meditar, e quantas vezes terá ele recebido um alerta, cuidado com esse cigarro, cuidado com a bebida, cuidado com esses excessos alimentares. Então a responsabilidade é maior do que aquele que comete o suicídio num momento traumático, num problema muito sério e que não conseguiu superar. Então, e tem mais atenuantes do que aquele que passa grande parte da vida se entregando aos vícios e aos excessos. Essa é a questão. E no caso desse suicídio indireto, involuntário, né, como nós costumamos falar, porque a pessoa não tem a intenção de tirar a própria vida, mas ela vai tirando aos pouquinhos, né, essas extravagâncias, esses excessos. Nós não estamos condenando o uso da bebida alcoólica, do cigarro. Sabemos nós, estudando a doutrina espírita, que drogas lícitas e ilícitas prejudicam o nosso corpo e não deveriam ser utilizadas. Mas aquelas drogas que estão presentes no nosso dia a dia, como o açúcar, né, que nós consumimos em pequenas ou grandes quantidades, alimentação muito gordurosa, que é uma delícia, né? Muitas pessoas gostam. Nesses excessos a gente está tirando a nossa vida dia a dia também, como o Alex disse. E nesses casos, quando nós chegamos no plano espiritual e somos dados como suicidas,
quanto tempo nós vamos, se existe isso, um tempo fixado para que nós tomemos consciência de que o que nós fizemos nos prejudicou, nós somos, por não termos consciência de que estávamos nos suicidando dia a dia, somos acolhidos de forma diferente do suicida que tira a própria vida, de fato, em uma ocasião? Então, dentro das atenuantes e agravantes, claro, como disse, aquele que se mata aos poucos pelos excessos de natureza variada, tem mais tempo de refletir, tem mais tempo de despertar a consciência para o mal que ele está fazendo para si mesmo. Todos nós, no planejamento reencarnatório, é previsto um tempo de duração da vida do nosso corpo físico. É previsto. Com certeza, todos os excessos vão reduzir esse tempo e a responsabilidade é nossa, mais ou menos conforme o grau de consciência, porque cada um tem um grau de consciência. Tem pessoas que não têm acesso a informações, vivem retiradas da civilização e cometem, e com certeza vão reduzir seu tempo de vida. Mas tudo é dentro do grau de consciência. Porque, em realidade, o mais severo juiz, diante do qual nós não poderemos fugir, é a nossa própria consciência. Né? E, diante de tudo isso, é óbvio que nós não temos a intenção de esgotar esse assunto, né? Que é um tema muito vasto. Tudo em espiritismo é bastante amplo, né? O que nós poderíamos trazer para os nossos telespectadores sobre a melhor forma de prevenir atitudes que podem levar ao suicídio ou mesmo ao próprio ato do suicídio? Em princípio, eu diria duas palavras. Conhecer-se, conhecer-nos a nós mesmos e espiritualizarmos. Por quê? Se nós buscarmos, nos espiritualizarmos, e isso seria buscar as coisas do Espírito, cultivar as coisas do Espírito, e tudo aquilo que realmente eleva, tudo aquilo que nos faz melhores, né, no nosso esforço para a nossa reforma íntima, no conhecimento das leis que nos regem, e a doutrina espírita nos dá tudo isso, tem a verdade que nós precisamos buscar e colocar em prática na nossa vida diária. Então, conhecer a si mesmo e se espiritualizar, buscando colocar em prática o conhecimento adquirido na prática do bem. Porque, conforme é dito, fora da caridade não há salvação. Somente o bem que passamos aos outros é que será a colheita que faremos. Então, a vivência do ensinamento de Jesus, que ele nos legou no Evangelho, esse grande farol para a humanidade, a vivência dos seus ensinamentos, a vivência do amor incondicional, conforme ele ensinou, o amor que não discrimina quem quer que seja, o amor que desconhece qualquer barreira, mas que busca sentir no próximo um prolongamento de si mesmo, a quem dever amar. Então, à medida que nós vamos vencendo o orgulho, o egoísmo, através desse conhecimento que nos espiritualiza, nós vamos então conseguindo cada vez mais bem cumprirmos com a nossa existência terrena, nos compromissos que assumimos perante Deus e perante o nosso próximo, cooperando no meio que nós vivemos, onde a Terra, que se encontra ainda no finalzinho da condição de mundo expiatório, onde predomina o mal, vamos cooperar para que o bem se faça e que o nosso planeta possa alçar-se da sua condição de mundo expiatório para mundo regenerador, um mundo feliz, onde o amor esteja constante em todos os corações.
Jubier, muito obrigada. Nós, infelizmente, já está chegando ao finalzinho do nosso programa. Queremos agradecer a participação de todos os amigos que deixaram seu comentário na live, na fanpage da Associação Espírita Caridade. Todas as curtidas do nosso vídeo, os compartilhamentos que auxiliam para que esse vídeo possa chegar a muitos corações que por vezes não vão chegar até uma casa espírita para ter esse entendimento. Nós gostaríamos de agradecer muito a tua presença hoje, a presença do nosso irmão Jubier Pontes, da Associação Espírita Medianeiros do Amor. Muito obrigada. Olha, eu aqui tenho que agradecer, essa oportunidade é muito importante para mim, porque a divulgação da doutrina espírita é fundamental nas nossas vidas, é fundamental para a nossa humanidade. Então agradeço aos telespectadores que assistiram essa nossa humilde bate-papo, né? E que possamos ter novas oportunidades no futuro para esse reencontro também. Parabéns aos que organizam esta atividade de divulgação aqui nesta casa da caridade. Que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz. Obrigado, Sr. Jubier. O vídeo de hoje, em breve, será disponibilizado em nosso canal do YouTube, canal Amigos da Caridade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá e ative o sininho para receber uma notificação sempre que tivermos um vídeo novo. Sábado que vem tem mais Espiritismo para todos nós, com uma convidada especial, a nossa irmã Cris Machado, do Grupo Espírita Irmão Ismael, de Canoas, que vai falar sobre o tema Mediunidade na Infância. Agradecemos a todos por acompanharem nossa programação e continuaremos na paz de Cristo.